já viu algum filme, série ou até mesmo um desenho em que havia um personagem velocista e quando ele corria, a cena parecia estar em câmera lenta? E aí você pensou, nossa, isso nunca aconteceria em vida real. Só pode ser coisa de filme mesmo. Mas na verdade, a Astronomia em 321 está aqui para te dizer que isso acontece sim. E para entender como isso acontece, nós precisamos conhecer partículas que vêm de muito, muito longe da gente. Essas partículas formam os raios cósmicos. E quando eles chegam aqui na atmosfera terrestre, eles passam por uma série de interações eletromagnéticas e nucleares e dão origem a uma partícula que vai ser muito importante para o decorrer desse vídeo. O nome dessa partícula é muon. Muons? Que palavra esquisita! O quão comum devem ser essas partículas no nosso cotidiano? Eu estou aqui com 2 estudantes de física para tentar dar essa resposta para a gente. E aí, Lucas, quantos muons por segundo você acha que está atingindo o seu corpo agora? Por segundo, assim, você falou que é uma partícula, então é algo bem pequeno. Cara, por segundo, uns 50, não sei, por aí. Ainda não é a resposta certa. Vamos tentar a Gil agora. E aí, Gil? Nossa, eu não faço a mínima ideia, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Mas eu acho que se eu tivesse que chutar algo 3, 2, 1, alguma coisa assim. Na verdade, cerca de 100 muons por segundo estão atingindo o nosso corpo agora. Os muons são partículas relativísticas. Isso significa que o seu movimento precisa ser descrito pela teoria da relatividade. No nosso caso, estamos utilizando a teoria da relatividade restrita. Outra coisa importante é que isso também significa que eles possuem velocidades gigantescas. Só para você ter noção, isso equivale a velocidades do tipo 300 mil metros por segundo. Se isso não parece tão grande, convertendo equivale a 1 bilhão de quilômetros por hora. E se você ainda não entendeu o quão grande é essa velocidade, isso equivale a percorrer a Terra 7,5 vezes em apenas 1 segundo. Vamos fazer uma pausa para enaltecer o trabalho de um brasileiro? Lá em 1937, um físico japonês chamado Yukawa propôs que existia uma partícula com massa intermediária entre o próton e o elétron e supôs que essa partícula seria o muon. Entretanto, lá em 1947, um grupo de Bristol, cujo participante muito importante para esse vídeo é César Lattes, descobriu que essa partícula na verdade era o pion. Isso redirecionou a física de partículas da época a novos rumos que nos deu mais informações sobre o muon. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a relatividade restrita utilizando os exemplos com os muons, nós precisamos conhecer um experimento que foi feito lá em 1963 por 2 cientistas chamados David Frisch e James Smith. Nesse experimento foram utilizados 2 detectores, um no Monte Washington, a cerca de 2.000 metros de altura, e um no MIT, a nível do mar. A ideia era saber quantos muons chegariam até esses detectores em 1 hora de medição. Feita essa medição no Monte Washington, foram detectados cerca de 550 muons. E o laboratório queria saber quanto desses muons chegariam no MIT, lá no laboratório. Nesse momento, é importante entender que nós estamos utilizando 2 referenciais diferentes para analisar esse experimento. O primeiro referencial é o referencial do laboratório. O segundo referencial é o referencial do muon. Sendo assim, em 1 hora de medição lá no Monte Washington, foram detectados cerca de 550 muons. Utilizando o referencial do laboratório e sabendo que a velocidade do muon é de aproximadamente 99,8% da velocidade da luz, seria possível medir quantos muons chegariam até o detector no MIT. Entretanto, no referencial do laboratório. Com esses dados, o laboratório estimou que aproximadamente 30 muons chegariam no detector do MIT. Entretanto, em 1 hora de medição, foram detectados aproximadamente 397 muons. E agora? Como a gente explica essa diferença relativamente gritante entre os muons que o laboratório previu que chegaria até o detector e os muons que realmente chegaram? Esse experimento também foi feito em solo brasileiro pela Unicamp. E se você quiser ver os resultados e entender um pouquinho melhor sobre como foi feito, o link do artigo está aqui na descrição. Para explicar a diferença nos muons detectados no MIT, nós vamos usar 2 conceitos da relatividade restrita. O primeiro deles é a contração espacial, que é dada por essa equação aqui. Nessa equação, L0
é a distância entre os dois detectores medida no referencial do laboratório e L é a distância entre os dois detectores medida no referencial do mu. Essa letra grega, o gama, é muito importante para esse vídeo. Ela é chamada de fator de Lorentz e é dada por essa equação aqui. Nessa equação, C é a velocidade da luz e V é a velocidade do corpo que está em movimento, no nosso caso, o muon. A velocidade estimada para o muon é de 99,2% da velocidade da luz. E com esse dado, nós podemos estimar o fator de Lorentz, que é de aproximadamente 7,92. Com o fator de Lorentz e a distância entre os dois detectores do ponto de vista do laboratório, que é de aproximadamente 2.000 metros, nós conseguimos estimar qual seria a distância percorrida pelo muon no seu próprio referencial entre os dois detectores. Nós obtemos como resultado para essa distância no referencial do muon cerca de 252 metros. Sendo assim, podemos ver que, para o referencial do muon, a distância percorrida entre os dois detectores é bem menor do que a distância percorrida por ele no referencial do laboratório. O segundo conceito é a dilatação temporal, que é dada por essa equação aqui. Nessa equação, ΔT0 é o tempo medido no referencial do muon, necessário para que ele percorra a distância entre os dois detectores, e ΔT é o tempo medido no referencial do laboratório, necessário para que o muon percorra essa mesma distância. Nós podemos obter o tempo medido pelo laboratório através da divisão da distância entre os dois detectores pela velocidade do muon, cujo resultado é de 6,72 vezes 10 elevado a menos 6. Com esse dado e o dado do fator de Lorentz obtido para o muon, nós podemos obter o tempo necessário para o muon percorrer a distância entre os dois detectores no referencial do próprio muon. O resultado é de 8,48 vezes 10 elevado a menos 7, que também é menor do que o tempo no referencial do laboratório. Quando se trata de partículas relativísticas, a nossa intuição tende a nos enganar. Corpos com velocidades muito grandes têm o seu próprio referencial e medem tempo e distância diferentes de corpos com repouso relativo a ele. No exemplo com o muon possui seu próprio referencial, que mede a distância entre os detectores menor do que a distância entre os detectores medida pelo referencial do laboratório. O referencial do muon também mede o tempo necessário para percorrer essa distância menor do que o tempo medido pelo referencial do laboratório. Sendo assim, muons a mais conseguem chegar no detector do MIT. E dessa forma, o nosso problema está resolvido. Os muons são partículas relativísticas. Isso significa que o seu... Mensagem importante, hein, galera?